Bom, boa tarde a todos. Esse evento é um evento organizado pela FAPERJ e pelo NIT, o NIT Rio, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica das Unidades de Pesquisas do Ministério aqui no Rio de Janeiro, do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. E a ideia é apresentar o esforço que a FAPERJ vem fazendo para promover o ambiente de inovação aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, o diretor de tecnologia da FAPERJ, Maurício Guedes, vai nos apresentar hoje os editais que a FAPERJ está lançando. São 4 editais: Programa Doutor Empreendedor, Transformando Conhecimento em Inovação, Startup Rio 2020, Programa de Iniciação Tecnológica e o Programa de Apoio à Inovação em Micro, Pequenas e Médias Empresas no estado do Rio de Janeiro. Maurício, por favor, convido você a fazer a sua apresentação mostrando para a gente aqui o que a FAPERJ está fazendo na inovação para o estado. Muito obrigado, boa tarde a todos. A câmera está onde? A câmera está em algum lugar ali em cima? É aquele ali. Tá. Queria agradecer o convite do CBPF para estar aqui, agradecer a Mariana, ao Shella e a todos os colegas. Eu estou aqui com 2 colegas da FAPERJ, a Ruth Melo e o Marcelo, que vão dividir comigo, Marcelo Corenza, que vão dividir comigo essa apresentação. Nós estamos tentando fazer um movimento importante na FAPERJ de voltar a dar atenção às questões da inovação. Com a crise fiscal do Rio de Janeiro, as ações que, na época, eram ainda muito incipientes, né, da Diretoria de Tecnologia, que é uma diretoria, primeiro que ela devia se chamar Diretoria de Inovação, é uma diretoria muito mais recente, muito mais jovem do que a diretoria científica, elas foram basicamente abandonadas com a crise fiscal. E com razão, quer dizer, a prioridade da FAPERJ passou a ser o pagamento de bolsas de mestrado, doutorado, pós-doc, etc. e tal. E em 2017, praticamente só se pagou esse tipo de despesa. Mas o orçamento da FAPERJ está dando um salto importante esse ano. Para vocês terem uma ideia, o orçamento de 2017, o total de gastos, não o orçamento, o total de gastos da FAPERJ em 2017 foi de 160 milhões de reais, e o orçamento para esse ano são 380 milhões de reais. Então, dá para a gente recuperar ações que tinham sido abandonadas, tanto na área mais acadêmica como na área voltada para a inovação, né? Então, eu, na verdade, vou apresentar um dos programas que foram citados. Eu acho que a gente vai pular o Startup Rio. Mas como é que eu faço para botar em tela inteira aqui? Deve ser lá em cima, né? Exibição. F5. Mas eu não tenho teclado aqui. Está aqui o teclado. Foi. É só abrir. Isso é inteligência artificial. Ele abriu, o cara sacou que eu ia apertar o F5. O cara está aqui dentro. Ah, tá. Eu pensei que ficava aqui dentro, a inteligência artificial. Obrigado, então, hein? Bom, todos vocês conhecem a FAPERJ, mas eu me arriscaria a dizer que a maior parte de vocês não conhece a FAPERJ. A missão da FAPERJ não é nem o que eu queria que fosse, nem o que você queria, o que você queria, o que você queria. É o que está na lei, né? Nós somos uma instituição pública, existe uma lei, e a FAPERJ tem um estatuto que define a sua missão, que isso é o início do estatuto, né? Quando eu falo do objeto, né? Promover, estimular e apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico em ICTs, parques tecnológicos, incubadoras de empresas, empresas de base tecnológica, NITs, bem como o inventor independente sediados no estado do Rio de Janeiro, de forma consorciada ou não, com ou sem retorno financeiro, por meio de, a primeira coisa que aparece é programas, projetos e atividades que promovam o desenvolvimento individual, institucional
ou empresarial. Eu confesso que, quando li o Estatuto, eu também me surpreendi. Eu disse, puxa, está tão presente a questão da empresa e da inovação na missão institucional da FAPERJ, mas a FAPERJ não tem essa visibilidade, não tem essa atuação, né? Então, nós somos, na verdade, uma startup. Essa diretoria de tecnologia da FAPERJ é um novo negócio que a gente está... Eu dirigi a incubadora de empresas da COP durante muitos anos, né, e a gente está enfrentando as dificuldades de uma startup, de conquistar o mercado, né, de recuperar a credibilidade, né? Pior do que uma startup, com essa crise fiscal, nós ficamos devendo muita gente, né? Deve ter alguns credores da FAPERJ aqui na sala, e há muitas empresas também. Até em elevador, eu encontro. Se tiver mais de 5 pessoas no elevador, provavelmente a FAPERJ está devendo para alguém ali. E essa questão dos gestos a pagar é uma questão complexa, porque foge a possibilidade de decisão da própria FAPERJ, né? A FAPERJ, o próprio Conselho, aprovou que nós usássemos uma parte do orçamento de 2019. O Scheller é nosso membro do Conselho agora, mas não era na época. Usar uma parte do orçamento de 2019 para pagar dívidas antigas, isso não é legal. É fácil compreender, porque, por um dispositivo constitucional, a FAPERJ tem que receber 2% da receita tributária líquida do Estado para fazer essa missão completa que está aqui, né? Não é só para dar bolsa de mestrado e doutorado, né? E essa dívida passada foi contabilizada como cumprimento da obrigação constitucional de 2015, 2016, 2017, o que seja. Então, se eu pegar um dinheiro de 2019 e pagar essa dívida, eu estou dando uma pedalada, né? Estou usando 2 dinheiros para cumprir uma mesma obrigação. Então, o Gerson está tentando encontrar uma solução com o secretário de Fazenda, mas as dívidas que o Estado tem da FAPERJ é um pedacinho, né? São só 300 milhões, mas tem dívida de bilhões aí com empresas, construtoras, etc. E tal, enfim. Então, por isso, eu estou falando do presente e do futuro. Eu estou me antecipando a alguma pergunta que, eventualmente, alguém teria com relação a dívidas passadas, né? Então, nós temos essa dificuldade de ter criado, nos últimos anos, especialmente junto a empresas que estavam começando a se aproximar de uma agência de fomento para a inovação e que ficaram sem receber recursos. Então, essa é a missão da FAPERJ. É muito importante que a gente tenha essa clareza. Por outro lado, a FAPERJ é proibida de fazer algumas coisas, o que tem a ver com... Estávamos tendo uma ótima conversa ainda há pouco sobre inovação e papel de CTs, etc. A FAPERJ não pode assumir encargos externos permanentes de qualquer natureza. Então, nesses editais, a gente não pode assumir, em qualquer edital, uma obrigação permanente de pagar bolsas permanentes de um funcionário do CBPF, alguém que vai agir como se fosse um funcionário do CBPF, né? Não pode, esse item 4 eu gosto muito, a FAPERJ não pode criar ou manter órgãos próprios de pesquisa. Está vedado no Estatuto, né? Porque a nossa missão é de fomentar e não de competir com outros órgãos de pesquisa, né? E aí, no campo da inovação, eu acho que está no site do CBPF, esse gráfico apresentado de uma outra maneira, nós temos uma dificuldade no Brasil, porque nós temos, além de termos um número muito reduzido de pesquisadores, né? Nós temos 700 pesquisadores para cada 1 milhão de habitantes, enquanto a Europa tem 3, 4 mil, Israel tem 8 mil para cada 1 milhão de habitantes, nós temos 700. Estamos formando, continuamos a formar mestres, doutores, mas com uma velocidade menor do que os países desenvolvidos. E, para piorar mais ainda a situação, os poucos pesquisadores que nós temos estão fortemente concentrados nas universidades, né? Então, esse gráfico compara
vários países. Os dados são, em geral, de 2016, em alguns casos, no caso do Brasil, por exemplo, é de 2015. Né? Então, a faixa azul é o percentual de pesquisadores daquele país que trabalha em empresas. No caso do Brasil, são 26,1% dos nossos pesquisadores trabalham em empresas. Na França, são 59,7%, na Rússia, são 46%. Se eu passar aqui, olha, fica fácil. Fica mais fácil. Essa linha amarela está nos 50%. Então, a gente, olhando, dando uma olhada geral nas barras azuis, a gente vê os países que têm mais de metade dos seus pesquisadores trabalhando em empresas, né? São os países que estão dando certo, inclusive a China, né, o Canadá e por aí vai. O Brasil é recordista mundial de concentração de pesquisadores em universidades, é a faixa verde. Né? Então, nós temos, está do outro lado, é fácil ver no gráfico. 70% dos nossos pesquisadores estão em universidades. Isso significa que a gente tem uma interlocução muito pobre com o mundo empresarial. É uma empresa que não tem pesquisadores, é uma empresa que não faz pesquisa, é uma empresa que terá dificuldade maior de se relacionar com uma instituição de pesquisa. Então, essa é a grande missão da nossa diretoria de tecnologia, que, mais uma vez, eu digo, devia se chamar diretoria de inovação, é promover essas ligações, essas aproximações, incentivar não só a pesquisa realizada dentro das instituições de pesquisa, mas também a pesquisa realizada dentro das empresas e as pesquisas realizadas em colaboração entre universidades e empresas. Então, rapidamente, falando dos editais, agora eu não sei como é que eu vou botar em tela cheia. Ctrl L. Foi. Funcionou. Funcionou, obrigado. Esse programa é um programa inédito, nunca tinha havido na FAPERJ uma ação em parceria entre a FAPERJ e a AGRIO. A AGRIO é o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, né, que financia empresas, inclusive para inovação. Ele opera linhas da FINEP. E nunca tinham parado para conversar os dois. Então, esse programa é um programa inovador, está terminando o prazo para submissão de propostas agora, e ele pretende, então, apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em micro e pequenas empresas, pequenas e médias empresas do Rio de Janeiro. São empresas com faturamento anual de até 90 milhões de reais. Combinando recursos da FAPERJ, uma proporção de... mais adiante vai voltar ao tema, mas, para simplificar, de metade da FAPERJ na forma de subvenção econômica e metade da AGRIO na forma de financiamento. Na verdade, são recursos provenientes da FINEP. Né? E pretendemos também, com isso, que surjam áreas e grupos de pesquisa dentro de empresas no Rio de Janeiro. Né? O conceito de inovação que pode ser abrangido nesses projetos é o conceito do Manual de Oslo, o conceito que a FINEP adota, que o MCT adota, pode ser inovação de produto, inovação de processo, inovação organizacional ou até inovação em marketing, né? Um conceito bastante abrangente de inovação. É um edital de 30 milhões de reais, as empresas elegíveis eu já mencionei, e a gente tem um foco principal em empresas de base tecnológica. Cada empresa pode apresentar um único projeto com prazo de execução de até 24 meses e, obviamente, tem que estar adimplente com a FAPERJ e com a AGRIO. Aliás, é importante saber isso. Vocês que eventualmente se afastaram da FAPERJ porque não tinha recursos lá e agora estão voltando, tem que estar adimplente a pessoa física quando faz uma proposta para a FAPERJ, tem que ter a certidão de não ter dívida com o Estado, certidão negativa de dívida com o Estado, né?
E essa semana tinha um pró-reitor de uma universidade desesperado, porque tinha esquecido de pagar o IPVA, e aí era o último dia da proposta e não conseguia, porque ele estava devendo ao Estado. E a FAPERJ não pode dar recursos para alguém que está devendo ao Estado. Então, tem que estar adimplente com a FAPERJ, a AGRI, e com o próprio fisco estadual. Pode estar devendo para o governo federal, aí a FAPERJ não se incomoda, mas para o Estado não pode. Esses são os critérios de avaliação, né? Tem uma parte que é a conformidade, né? Na documentação, por exemplo, essa questão das certidões, é o grau de inovação, impacto social, ambiental e econômico e a capacidade da empresa de execução do projeto, né? As inscrições são sempre pelo... Isso é padrão em todos os editais que vão ser apresentados. Você vão ver um slide como esse, através do SIS FAPERJ, vocês aqui conhecem bastante bem está no site da FAPERJ, né? Tem que prestar contas, isso é fundamental, né? E no mundo empresarial isso nem sempre é lembrado. Estou recebendo um dinheiro que é um dinheiro público e ele continua sendo um dinheiro público, embora esteja na minha mão. E eu vou ter que prestar contas, igual o ministro tem que prestar, o diretor do CBPF tem que prestar contas, né? Então, uma proposta mal elaborada, um orçamento mal elaborado, uma forçação de barra na hora da apresentação do projeto pode gerar um problema daqui a 5 anos para quem gastou os recursos, né? De vez em quando a gente tem problemas meio dramáticos até em função disso, né? Então, tem que ter um relatório técnico e tem que ter uma prestação de contas financeira também. No caso da AGRI, tem que pagar o financiamento, né? No caso dos recursos da AGRI. Isso está repetido. No caso da... Eu acho que vai aparecer com mais detalhe. Não, aqui já está por faixa. Nós temos 3 faixas de projetos. A faixa A são projetos de até R$200 mil. Nesse caso, a empresa pode pedir recursos apenas à FAPERJ. Apenas à FAPERJ. E esse edital ele não se propõe a estimular o surgimento de novas empresas. Então, a empresa tem que estar dentro daquele limite de tamanho, né, que já foi mencionado, de 90 milhões, mas tem que existir, tem que ter tido algum faturamento nos 12 meses anteriores à elaboração da proposta. Então, não é para criação de uma nova startup, é para empresas, esse edital é para empresas que já existem. E ela tem que dar uma contrapartida de 10% do valor do projeto, e esse dinheiro, até 200 mil, será um dinheiro de subvenção econômica, sem necessidade de pagamento, né? A faixa B são projetos de até R$600 mil, e, nesse caso, se enquadram empresas que faturam até 4.800.000, porque, pelas regras do Banco Central, essas empresas de pequeno porte, elas podem ter e têm um tratamento especial por parte da AGRI, elas têm uma análise de crédito mais veloz e uma flexibilidade maior na questão das garantias. Mas tem que ter tido um faturamento ininterrupto nos 24 meses anteriores ao lançamento do edital, né? E aí, nesse caso, é 50% de subvenção, e um projeto de 600 mil receberia 300 mil da FAPERJ e faria um empréstimo de 300 mil na AGRI, em condições extremamente favoráveis, TJLP mais 1% ao ano. E a faixa C, que é a última, são empresas até 90 milhões, pode ser também empresa pequena, de 4 milhões, de menos de 4.800.000, mas o limite do projeto é que muda para R$3 milhões. Então, fica sendo 1,5 milhão de subvenção e 1,5 milhão de empréstimo. Então, é uma condição extremamente favorável para uma empresa pegar até R$3 milhões para um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que pode ser feito, por exemplo, em parceria com o CBPF, né? E ele pode usar parte desses recursos para pagar a universidade ou o ICT que está colaborando, né?
Os recursos, não está dito aqui, não sei se vai aparecer depois, os recursos da FAPERJ só podem ser gastos em despesas de custeio, por restrições orçamentárias legais nossas. Os recursos da AGRIO podem ser, tanto para custeio como para capital. Portanto, naqueles projetos pequenos de até R$200.000, não pode ter compra de equipamento, por exemplo, que é um recurso só se forem recursos só da FAPERJ. As propostas estamos terminando o prazo para apresentação das propostas, até 28 de fevereiro, e está aí o cronograma todo, e o edital vocês podem baixar no site da FAPERJ. O roteiro, isso é mais para empresas novatas que nunca submeteram um projeto à FAPERJ, não muda muito em relação aos roteiros que vocês estão acostumados a utilizar. Tem algumas coisas que são mais específicos de empresas. Uma das coisas que a gente pergunta, essa quarta bolinha, parcerias existentes e previstas para a execução do projeto. Então, a gente quer incentivar que essas empresas façam projetos em colaboração com instituições de pesquisa. Pois não? Tem empresas que precisam de licença especial, licença da Anvisa, licença ambiental. Então, ela tem que atender essas questões que são específicas de setores, né, determinados. Por isso está dito ali, se houver. Né? Há uma tendência em todo o país de simplificar essas questões regulatórias, mas o fato é de que continuarão a existir em alguns casos. E aí a gente pergunta também coisas ligadas ao mundo empresarial, como mercado, concorrência, etc. São propostas apresentadas por empresas, por CNPJs. Cronograma, são os relevantes na execução do projeto. Nós estamos tentando aprimorar também o acompanhamento dos projetos por parte da FAPERJ. Na nossa diretoria, até porque o número de projetos é muito menor, nós temos feito, em alguns casos, reuniões com os executores de projetos, às vezes individuais, às vezes um grupo, né, para discutir o andamento de projetos e até ouvir críticas sobre sugestões sobre como que a FAPERJ poderia melhorar a sua atuação. Eu acho que esse é o fim do primeiro edital, que não é muito focado no público que está aqui. O próximo edital, quem vai apresentar é o Marcelo. É um edital que terminou agora o prazo de submissão, mas vai ser reaberto, provavelmente em abril, né? Em maio, que é um novo conceito das bolsas de iniciação tecnológica. Havia uma confusão muito grande entre bolsas de iniciação científica, que são conhecidas de todos vocês, e as de iniciação tecnológica, que são bolsas no mesmo valor, para o mesmo segmento de público, e que, na verdade, eram usadas como se fossem bolsas de iniciação científica. Às vezes tinha o mesmo projeto apresentado nas duas chamadas, porque cada proponente pode pedir só 2 bolsas, então eu pedia 2 IT e 2 IC. Então, a gente, desde o ano passado, vem mudando essas características da Bolsa de Iniciação Tecnológica para que ela, de fato, seja algo diferente da Bolsa de Iniciação Científica e seja uma bolsa que, no fundo, em breve, a gente pretende mudar o nome para alguma coisa como Iniciação à Inovação. Né? Então, os NITs, por exemplo, o NIT Rio pode se beneficiar bastante dessas bolsas. Eu não vou dar spoiler, não, vou pedir ao Marcelo Corenza, depois a Ruth vai falar sobre o outro edital, e nós depois estaremos à disposição aí para as conversas. Tem uma pergunta?
ela é o ab nicho para se ter uma possibilidade de inovação. Então, você, a partir da equação do modelo, você pode simular e começar a fazer inovações que ainda não são, naquele sentido de fábrica, mas é a verdadeira inovação. Porque hoje em dia você não faz um pneu se não tiver uma equação para aquele pneu. E eu vejo nessas horas uma grande dificuldade ou confusão, certo? Onde a pessoa diz, não, isso aqui é só ciência, isso aqui não é inovação, e na verdade são coisas que são, tem que ter clareza, evidente. Mas você diz, eu estou com um modelo científico tal, e esse modelo científico está me gerando esse grupo de inovações, mas está gerando na folha de papel em branco, uma simulação, né? Em centro de computador, etc. Né? Então, eu vejo essas bolsas que se dão de inovação, essas bolsas que se dão para pesquisador na empresa, elas têm, na minha opinião, uma dificuldade de leitura dessa nova relação entre ciência e inovação que nós estamos atravessando, que não é a de 50 anos atrás. Essa é uma discussão importante, né? Eu concordo em parte com o que você falou. Eu acho que ciência é ciência, inovação é inovação. Inovação pode-se fazer até sem ciência, mas nós estamos falando aqui, nós somos a FAPERJ, né? Então, nós estamos falando de inovação de base científica, né? Ninguém tem dúvida do que é um artigo científico, né? Um artigo científico é um artigo que foi publicado e foi avaliado por pares naquela área de conhecimento, e é um produto da ciência, é um dos produtos da ciência, né? Inovação, e ele tem novidade. Ele normalmente tem novidade. Mas inovação está definida em vários lugares, tanto que eu tinha um slide aqui que dizia o que era inovação para nós. É o que é inovação no manual de Oslo, é o que é inovação, que não é novidade, não é a mesma coisa que novidade. Inovação, para repetir uma frase que o Silvio Meira gosta de dizer, inovação tem nota fiscal. Novidade não tem nota fiscal. Inovação tem nota fiscal. Então, não é vocação da UFRJ, para citar a minha universidade, fazer inovação neste sentido. Tem muita coisa nova acontecendo lá, tem muita balbúrdia acontecendo lá, tem muita inovação no sentido leigo, mas no sentido de inovação do ponto de vista da economia, do marco legal, da ciência, tecnologia e inovação, não é a vocação. Pode até ter, até tem, eventualmente. A Fiocruz, por exemplo, faz as duas coisas, né? Ela produz produtos, fabrica produtos inovadores, né? Além de fazer pesquisa básica, né? Agora, a inovação, aí tem algumas correntes, mas eu pertenço ao grupo grande de pessoas que acreditam que a inovação é fruto do meio, né? A inovação é fruto de um conjunto de atores necessariamente diferentes, complementares, né? Inovação não se faz, por exemplo, não se faz inovação apenas com conhecimento científico e uma máquina de fabricar alguma coisa do outro lado. Tem uma coisa que, às vezes, no mundo acadêmico se considerava muito feio, que é dinheiro, capital. Se você não tiver investidores, né, Mariana sabe bem disso, convive com startups, né, investidores dispostos a apostar em empresas inovadoras, você não vai fazer essas empresas crescerem. Por mais que elas gerem inovação, elas vão continuar faturando 200 mil por ano, etc. Para virar uma empresa grande, tem que ter capital. Isso é um ingrediente também para a inovação no sentido econômico, né? E a FAPERJ tem um leque de produtos que deve atender, eu não acho que ele seja um leque completo, é algo que a gente deve rever junto com o Conselho nos próximos anos, mas ele é bastante focado no mundo acadêmico hoje, né? E no mundo das empresas a gente está começando a criar produtos mais específicos. A gente vai conhecer, então, mais dois deles. Agora o Marcelo vai falar sobre a Bolsa de Iniciação Tecnológica. Obrigado, Maurício. Boa tarde a todos. O programa de iniciação tecnológica, como o Maurício falou, ele vem passando por algumas mudanças nas últimas duas chamadas, né? É uma bolsa
como ele falou, já todo mundo conhece a iniciação científica. A iniciação tecnológica, ela tinha uma sobreposição, e algumas dessas mudanças nós vamos apresentá-las aqui agora. Né? De modo geral, o objetivo ele passou, e essa talvez seja a grande mudança, passou a ter o objetivo de estimular o envolvimento de estudantes de graduação de qualquer área e conhecimento em atividades atreladas ao processo de inovação. Né? A Bolsa de Iniciação Científica, a ideia é que aquele aluno de graduação ele esteja exercendo uma atividade de pesquisa dentro de um laboratório de um professor de qualquer área, para que lá no final ele tenha um paper desenvolvido, ele conclua seu trabalho de graduação fazendo sua monografia, etc. Nesse caso aqui, ainda que isso seja possível, mais nos interessa a formação dele para atuar dentro do processo de inovação. Esse passa a ser um novo objetivo para a Bolsa de Iniciação Tecnológica, e a gente está pensando que essa pessoa ela pode, com isso, atuar em empresa júnior, incubador, programa de extensão, NITs, sediados no estado do Rio de Janeiro, em processo de inovação de ICTs, como os projetos de cocriação, novos produtos e serviços com empresas, pesquisa para identificação de oportunidades em serviços no mercado, prototipagem, teste de novos produtos e serviços, entre outros. Tá? No âmbito do projeto de pesquisa e desenvolvimento de inovação de micro, pequenas, médias empresas sediadas no estado do Rio de Janeiro. O IT, então, ele passa a ter um foco diferente daquele que ele vinha tendo até então, e o aluno de graduação ele passa, de alguma maneira, a se preparar para o mercado de trabalho. Esse passa a ser o objetivo. Incentivar, nesse sentido, um outro objetivo dessa chamada, incentivar os graduandos de qualquer campo a atuarem nas áreas de empreendedorismo e inovação. Bom, o programa. A Bolsa, como o Maurício falou, ela é semelhante ao IC. Hoje, o valor do pagamento é de R$ 420. O proponente ele pode ter grau, e aqui já tem uma mudança também, de mestre, né? Não precisa mais ser um doutor, mestre ou equivalente. E aí a gente está entendendo que, mesmo que essa pessoa, por exemplo, um técnico dentro de um NIT, um técnico dentro de uma empresa, com determinada expertise naquilo que ele desenvolve dentro desse local de trabalho, ele consegue ter um conhecimento necessário para orientar aquele graduando nas atividades que ele irá exercer. E o bolsista ele deve estar matriculado num curso de graduação no estado do Rio de Janeiro e um CR maior que 6,5. Essa também já é uma inovação dessa chamada, porque era 7. Então, a grande reclamação era como que um aluno de engenharia, determinadas engenharias, esse cara, no início, talvez, da sua vida acadêmica, é muito difícil ter um aluno com uma nota 7 ou maior para acessar uma bolsa. Então, já caiu um pouco para algumas observações. Para o caso do proponente vinculado a uma ICT, o aluno a ser indicado poderá pertencer a qualquer universidade do estado do Rio, não necessariamente na mesma ICT do proponente. No caso aqui do CBPF, por exemplo, que não tem aluno de graduação, ele pode trazer alunos de graduação de outras instituições do estado. As restrições: 2 projetos por proponente, uma bolsa de duração de 12 meses que poderá ser renovada por mais 12 e estar adimplente com a FAPERJ. Os critérios de avaliação são aqueles que eu acredito que a maioria aqui já conheça também: a documentação, cadastro, o currículo Lattes, a atuação do proponente, né, o plano de trabalho do bolsista. Isso será muito importante, que é isso que basicamente vai diferenciar o trabalho que esse bolsista irá fazer dentro da iniciação tecnológica e que vai diferenciá-lo daquele outro bolsista que é nitidamente de iniciação científica. O envio das propostas, todas pelo CISFAPERJ, né, a utilização do sistema, você pode tirar suas dúvidas pela central de atendimento. O cronograma já foi, mas, como vocês estão vendo aqui, a gente
a pagar essas bolsas da última chamada em abril, já no mês seguinte, maio, a gente já está com uma nova chamada aberta. Então, se você tem a possibilidade de solicitar um bolsista ou tem interesse em solicitar um bolsista de iniciação tecnológica, talvez esse seja o momento mais adequado para começar a procurar esse bolsista, conversar com ele, ver se ele se enquadra no projeto que você tem, né, e começar a desenvolver o projeto para que possa submeter brevemente. Qualquer dúvida, por favor. Depois, essa é uma outra mudança, ficou de fora aqui desse slide. Essa mudança ela foi testada primeiro no IC, né, e agora, nessa chamada especificamente, na última, nós começamos a implementá-la. Você, proponente, faz a proposta, não precisa dizer quem será esse bolsista, mas tem que ter o plano de trabalho desse bolsista, dizer em que ele vai atuar, aonde que ele se encaixa dentro do projeto que você está apresentando, e você tem um prazo, que eu acho que são 60 dias, para apresentar definitivamente o nome desse bolsista após a aprovação do seu projeto. Agora vai ser... dúvidas? Isso. No caso, eu estou pensando que é uma tecnologia específica que poderá ter uma aplicação. Acho que vai depender muito do projeto, da explicação que será dada. Desculpa, eu não vi o slide, como é que está. Eu não conhecia. Nós estamos fazendo um roadshow em mais de uma dezena, uns 20 lugares diferentes, né? Nós discutimos bastante essa questão que o Michel está perguntando, e a redação final que está no edital é aquela do segundo parágrafo, né? Eu acho que se enquadra aí. Houve um momento que a gente pensou em exigir a participação de uma empresa, mas da maneira como ficou, não. Tem prototipagem, teste de novos produtos. Uhum. Porque pode ser que eu não tenha entendido exatamente, mas se ele for trabalhar, por exemplo, com esse mestrando, que eu estou entendendo que sim, é um mestrando de mestrado profissional, né? O mestrando não poderia ser bolsista. O mestrando não poderia ser... Não, talvez, ele pode ser o proponente, né? Sim. Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. A questão é o seguinte, o valor da bolsa hoje, na iniciação científica e agora da tecnológica, ele acabou sofrendo ao longo do tempo um processo complicado. Essa bolsa está congelada há quase 15, 20 anos em 400, muito por 400 reais. E a gente cai numa armadilha hoje que colocar ela no nível correto, que na minha visão deveria ser uns 800 reais, porque, por exemplo, quando você tem projetos com empresas, esse é o valor, por exemplo, das bolsas com empresas. Então, você tem um processo agora complicado. Como levar a bolsa para o valor correto? Quer dizer, esse valor, a FAPERJ pensa em rever isso. Eu entendo o problema que isso acaba influenciando orçamentos, mas o problema é que hoje, 420 reais para um bolsista, o que acontece é que o garoto chega aqui, vai falar, pô, isso quase não paga direito a minha vinda aqui. No Rio de Janeiro está muito caro. Isso é de cara. Então, assim, se você botar na ponta lá, esse dinheiro vai todo no transporte do garoto. Eu não sei se o Maurício tem alguma informação sobre isso. O problema todo hoje que eu vejo é o
chegou num problema que complicou, porque o orçamento não cabe, como você não mexe nunca, eles todos estão... A FAPESP tem uma cultura de não mexer nunca nas coisas e de... Quando mexer, copiar ou o CNPq ou a FAPESP, né? Eu sou muito desconfortável com essa cultura da casa. Eu acho que a gente deve mexer. A gente... E as bolsas estão nitidamente defasadas. E, especificamente, a Bolsa de Iniciação Tecnológica, e eu vou levar o assunto para a reunião de diretoria que nós vamos ter sexta-feira, parece que ela é ilegal, o valor dela é ilegal. É ilegal, porque ela é R$ 420 e tem um decreto do Estado dizendo que o menor valor de bolsa pago pelo Estado tem que ser R$ 500. Então, do início desse ano, aprovado na LERJ. Então, em vez de copiar a FAPESP, a gente copia a legislação do Estado, né? Menos mal, mas claramente as bolsas todas são defasadas, né? Mil e poucos reais. Doutorado é quase que um conselho, não faça doutorado. E a bolsa de iniciação é do tipo, o garoto não consegue nem chegar aqui. Ele pode acumular estágio. Ele pode acumular o estágio com a Estágio não iniciação. é vínculo empregatício. Ele só não pode trabalhar numa loja do Rio Sul. Não, mas isso é interessante, quer dizer, então ele poderia ter um estágio ao lado da iniciação. Sim. E é interessante, Sim, porque a lei de estágio permite isso. Porque não tem vínculo. a poder, porque um estágio em geral consegue uns 400 a 500 reais, acho que em torno de 600. Isso. Raramente um pouco mais do que isso. Aí você consegue fazer o menino se interessar, porque está Sim. complicado. Não, eu tenho uma prima que faz direito na UERJ, ela recebe um valor de estágio, ela tem bolsa de iniciação científica e ainda tem uma bolsa da UERJ por conta da cota. Então não é uma questão de segregação por dentro da lei. A bolsa dela da UERJ por cota provavelmente é pago por descentralização da FAPERJ. Passar a palavra agora para a Ruth. Obrigada, Marcelo. Esse é o grande finale, hein? Esse edital tem o foco em instituições como o CBPF. Agora, então, vou falar do doutor empreendedor. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Prazer fazer parte aí da equipe do Maurício Guedes, que é gente muito legal, empreendedora e otimista, acima de tudo. A gente lançou esse doutor empreendedor inspirado lá nos Gaúchos, né? A nossa FAP lá do Rio Grande do Sul, a gente também se inspirou neles para fazer... Alguém aqui é doutor, já formado? E doutorando. Então, esse edital é também para vocês, né? Esse é edital para doutor formado, já titulado, e que está com a defesa até maio, em torno de maio. Pode passar, por favor? A ideia é que a gente tem uma Passando quantidade... o botãozinho de seta para baixo ali. Aqui. A ideia é que a gente, como o Maurício falou, a gente forma muito doutor no Brasil, né, e no Rio de Janeiro especialmente. Nós somos aqui um celeiro de excelência, e muitos deles não encontram e não vão encontrar emprego no serviço público, nas nossas universidades, aqui na ICT, e tampouco no mercado de trabalho. A sociedade não absorve. Os poucos que a gente forma. São 2.000 no Rio de Janeiro por ano. 2.000 doutores. E não é raro a gente... não é raro a gente ver alguns deles dirigindo esses aplicativos, né, aí estão sendo subutilizados, né? Vamos ver se minha garganta aqui. Pode passar, por gentileza? Você consegue passar na setinha de baixo? Ai, desculpa, vou conseguir. Então, a ideia é que a gente ajude, né? O objetivo desse edital é que a gente ajude a transformação de projetos de pesquisa, de pesquisadores, em desenvolvimento de serviços, produtos de inovação, aqui, e que tenham esses
pesquisadores que sejam residentes e baseados aqui no Rio de Janeiro, né? Então, a ideia é que esses produtos e serviços que eles desenvolveram nas suas pesquisas de mestrado, doutorado, ou em paralelo às suas pesquisas na pós-graduação, que tenham base científico e tecnológico, porque a gente quer, acima de tudo, incitar a inovação e aumentar o PIB aqui desse Estado. Disponibilizar bolsas de doutor empreendedor, né, e de doutora empreendedora, e também de iniciação científica. Então, a hora que a gente outorga esse pesquisador que for selecionado, a gente também dá a possibilidade de ele conseguir também um bolsista de graduação, conforme o Marcelo Corenza acabou de falar, ele também tem direito a isso. Além disso, a gente também atrelou a essa bolsa do doutor, que daqui a pouco eu vou falar do valor, a gente também atrelou um valor para ele, como auxílio para a empresa dele, que ele vai estar abrindo. Em 6 meses, ele tem que abrir uma empresa de base tecnológica, científica. Então, ele recebe R$50 mil como um capital semente para essa empresa, e, se ele estiver dentro de um ambiente, um ecossistema de geração de empreendimentos inovadores, esse equipamento que está acolhendo ele, que pode ser um parque, uma incubadora, uma aceleradora, um coworking que tenha mediação, tutoria, né, empresarial, então, esse equipamento também vai receber R$20 mil, que ele pode estar negociando como é que vai ser esse uso dos R$20 mil para essa incubadora e outros bichos aí do ecossistema. Outro objetivo, né, que nos inspirou a desenvolver esse edital é incentivar a aproximação de doutores, né, com os mecanismos de empreendedorismo, inovação e com a própria FAPERJ. Então, muitos doutores não se veem como a FAPERJ como sua. Então, a gente quer cada vez mais nos aproximar das ICTs, das IEs, né, das universidades, mas, acima de tudo, dos titulados aí que podem se ver como empreendedores em potencial. Sou eu que aperto aqui. Elegibilidade, né? São pesquisadores com grau de doutor já titulados ou com agendamento até maio desse ano aqui, 2020. O proponente tem que residir no Rio de Janeiro e tem que ter uma carta de intenção, né? Se ele quiser pleitear os R$20 mil para a sua incubadora, para a aceleradora que potencialmente pode vir a acolher ele tem que ter uma carta de intenção desse mecanismo, dizendo que potencialmente aquele projeto dele de empresa tem interesse. Ele não necessariamente precisa ser aprovado dentro de uma incubadora, mas tem que ter uma carta de intenção desse gestor, desse equipamento, esse mecanismo de apoio à geração de empreendimentos. Ele pode ter 2 residências, mas um correio que tem que chegar na casa dele aqui. No Estado do Rio de Janeiro. Desculpa, eu falei cidade, não, Estado do Rio de Janeiro. Pode, conquanto que ele prove que uma delas é no Rio de Janeiro. Atividade da empresa. Pode. A gente tem esse nome, né, esse termo aí, que é Mecanismo Gerador de Empreendimentos Inovadores, né, que a gente tem pautado alguns editais, não só esse. Então, cada vez mais a gente vai olhar para o ecossistema do Estado do Rio de Janeiro, para as incubadoras, para as aceleradoras, para os espaços de colaboração e de coworking. Esse ponto vírgula tinha que ter continuado aí, né, desde que haja um desenvolvimento organizacional e empresarial. Não é só uma coworking qualquer, tem que ter tutoria, mentoria empresarial. Também são proponentes elegíveis laboratórios abertos que façam prototipação de serviço e de produto, né, que façam teste de produto, espaços de geração de empreendimentos de modo geral e empresas privadas que tenham natureza e que estejam se propondo a fazer algum PDI no âmbito desse projeto. Esse doutor vai receber R$ 5.400, que é a bolsa de doutorado da FAPERJ. Não. O valor total é 5 milhões, desculpa, 5 milhões e 400 mil é o edital todo, perdão, o pessoal já estava feliz, desculpa. Mas ele vai receber R$ 4.100 por 2 anos, R$ 50 mil como capital semente, mas para a gente chama de auxílio financeiro, né, paga uma parcela única, e é um dinheiro de subvenção, não precisa voltar, mas tem que ser totalmente investido no projeto. Uma bolsa de iniciação tecnológica, né, esse graduando de R$ 420 por até 2 anos também, vai estar desenvolvendo algum
plano de inovação com esse graduando, e o equipamento que o vir acolher vai receber R$20 mil para estar aí também se beneficiando e a gente ajudando o ecossistema. Restrições. O senhor quer falar? Esse doutor, ele pode ser um satélite de uma empresa, no sentido, a empresa tem um projeto grande, e é uma parte feita por esse doutor. A ideia é que esse doutor, ele mesmo, seja sócio de uma empresa nova, sendo gerada. A empresa só pode estar há 1 ano de existência. Pode ter um CNPJ já aberto. Então, a ideia é que esse doutor abra empresa. Só que a gente abriu a possibilidade desse doutor já ter uma empresa formada, assim, formada, criada em 1 ano. 1 ano de existência. Não precisa ser 1 ano de faturamento da empresa. Tem que ser 1 ano de existência. E, se ele não tiver empresa, a gente acha que a maioria do perfil desse edital, a maioria dos doutores não tem empresa. Aí ele tem 6 meses a abrir. Então, ou ele tem uma empresa há 1 ano, se ele não tem, ele tem mais 6 meses para abrir no âmbito do projeto, uma vez outorgado. Marcelo. Aí cria um spin-off, cria uma empresa filhote. Tem que criar um novo CNPJ. Em 6 meses. Tem que ser outra empresa. E vai trabalhar junto com a empresa para adaptar o carro àquele pneu ao carro. Né? Só que essa empresa, ela absorve essa pessoa, a empresa dela, aquele conhecimento que ele está gerando, o produto que ele está gerando, só que ela não recebe aqueles 20 mil como mecanismo. Vai receber. E a empresa mãe pode ser sócia da nova empresa. Não pode ser MEI, né? Não pode ser MEI. Não pode ser MEI porque gente. MEI tem limitação de número de empregados. Então, como um dos objetivos é a geração de empregos, né? MEI seria ter um voo muito curto. Então, é isso. Ele tem que ter, se já tiver empresa aberta, tem que ter, no máximo, 1 ano de existência. E, uma vez outorgado, ele tem que abrir essa empresa em 6 meses, com a ajuda, especialmente, do equipamento. A gente recomenda fortemente. Tudo pelo CISFAPERJ, o nosso sistema lá, gestão das propostas. Fique de olho no manual de utilização do próprio sistema e de uso do recurso, se você for aprovado. Os recursos devem ser utilizados estritamente ao desenvolvimento da proposta submetida, claro, né? Então, isso aqui é praxe. A gente vai ter, na primeira fase, 50 propostas aprovadas, indo para a segunda fase, e, ao final, a gente entende que, tomara que a gente tenha 30 ótimas propostas aprovadas e correndo aí 2 anos de desenvolvimento empresarial com empresas inovadoras no Estado. Na verdade, na segunda, ele pode refazer o plano de negócio. Na segunda, ele vai receber um treinamento, que vai ser o SEBRAE que vai dar, curto, né? E ele vai defender o projeto dele para uma banca presencial, com pessoas de fora do Estado do Rio de Janeiro, inclusive. A gente tem feito um processo, uma política interna de fazer um relatório técnico avaliativo. Então, 10º mês do projeto, são 24 meses. Né? No 10º mês, a gente pede um relatório técnico para ver como é que está andando, se a gente pode ajudar de alguma maneira, no nível de smart money, de rede. Né? E aí a gente autoriza o desembolso, continuidade do embolso das bolsas e do recurso. Até 23 de março, depois do Carnaval, logo ali. Divulgação da primeira etapa, dia 20, um mês depois. Né? Peço desculpa aqui pela crase colocada a mais. 23 de... É bem depois do Carnaval. Bem depois. Já começou até o ano, é verdade. Confundi com fevereiro. 23 de março, então daqui a uns 2 meses, mês e pouco. Divulgação da primeira etapa, dia 23 de abril. De 27 de abril a 1º de maio, a segunda etapa vai ser divulgada. Desculpa aí essa crase errada, estagiário. Divulgação da segunda etapa, dia 14 de maio. Isso é bullying, é porque eu implico com essa questão de crase, eu corrijo as crases de todo mundo. Né? Então, eu avisei para ela, você tem que pedir desculpas por uma crase que não foi ela que colocou, não, mas que está sobrando ali.
A divulgação, 18 de maio a 5 de junho, apresentação dos documentos finais exigidos, e 18, resultado final, e aí a gente começa já a pagar as bolsas e o auxílio, e por aí vai. Sim, por favor. O roteiro de apresentação é sempre no Cisfapeg, é um sistema que é autossalvo, né? Então vocês podem ficar desenvolvendo, depois voltam. É o CPF do proponente, né, do doutor titulado. Então tem que ter um objetivo, né, o título, estágio atual de desenvolvimento da sua inovação. A gente trabalha com a tabela TRL, como a NASA, e certamente vocês aqui, que é um nível de graduação do nível de inovação. Então, a ciência pura, em geral, está lá no início. Nível de maturidade tecnológico, em que o último estágio é a difusão do conhecimento, da inovação para o mercado, para a sociedade. Então, você tem que dizer em que nível você está de maturidade do seu projeto, do seu produto, da sua pesquisa. TRL. É a sigla em inglês de nível de maturação tecnológico. Grau de inovação, público-alvo, está faltando o hífen aí, principais concorrentes, parcerias existentes previstas, fomentos já concebidos ou não, se for a realidade dessa proposta, metas, resultados esperados, marcos da execução, impacto socioeconômico, cronograma, tal. E aí, excepcionalmente, a gente está pedindo também um mini vídeo, aí, um link de um YouTube aí, não divulgado, não listado, de até 4 minutos, para a gente também ver a performance e o brilho nos olhos do empreendedor, futuro empresário aí, fluminense. Né? Pode falar, por favor? A pergunta é capciosa, maliciosa. Vocês têm claramente nesse programa um empreendedor jovem, não é isso? Doutor. Em geral, os doutores... Né? Um espírito empreendedor, não é isso? Ah, sim, sim. Tem um segundo segmento que está na cabeça, que são pessoas como nós, jovens aposentados ou jovens aposentandos, doutores, que estão num outro momento da vida, que podem também criar uma empresa. É mais numeroso o primeiro público, mas tem esse segundo público também, que também nos desperta interesse. O malicioso é um pouco exatamente isso. Quer dizer, você tem 50 anos, você tem um doutorado de 50 anos, você tem uma experiência longa, você tem amigos que têm empresas, você abre uma empresa de consultoria. E, quer dizer, eu confesso que me dá um pouco de preocupação com isso, quer dizer, da margem muito explícita, quer dizer, manipulação, quer dizer, com a experiência que você tem é por isso que é malicioso que eu estou dizendo, quer dizer, ele tem que ser um pouquinho esperto na avaliação. Exatamente. Para impedir Eu estou entendendo. Bom, primeiro, esse doutor ele tem que estar desempregado ou aposentado. Ele não pode ser um professor universitário, nem trabalhar no CBPF, ele não pode ter vínculo empregatício. Nem outra bolsa. Tá? Então, o público que eu disse que a gente tem interesse são aposentados, né? São pessoas que não têm outra fonte de renda. Mas, ainda assim, pode ser pegando a malícia da pergunta, pode ser uma empresa meio de faz de conta, né? E aí a seleção tem que filtrar corretamente. Né? Não é uma empresa para produzir inovação, né? Não é uma empresa de consultoria nem para dar aula, nem para... O que me incomoda, um pouco, para ser franco na malícia, o que me incomoda é o seguinte: você chega, quando você é aposentado com isso, você já tem experiência. Isso não deveria depender desse tipo de mecanismo. Ou você é capaz, ou você tem a competência, ou então você está jogando dinheiro fora. Um cara jovem, eu entendo perfeitamente bem que você o estimule, eu mesmo, quer dizer, teria a capacidade de gerar um projeto desse tipo. Não deveria. Eu costumo dizer, com um pouco de veneno, que na nossa conversa anterior você estava citando um exemplo de uma frase que você gosta de dizer, que esse programa a gente está oferecendo uma bolsa de pós-doc para o sujeito esquecer o concurso público. Então, é tipicamente o jovem doutor que está... Esse é o nosso público-alvo principal. Perfeito, né? perfeito.
que está ali num subemprego de bolsista, para ele, olha, durante 2 anos eu vou te dar uma bolsa de pós-doc, é o mesmo valor, vou te dar mais de R$50 mil, você vai ser abrigado num ambiente e você vai criar uma empresa. Não, isso eu acho que é legítimo. Se você quiser, ninguém é obrigado a fazer isso. Se você for ser feliz como empresário, que não é fácil ser empresário, não. Essa noção não me incomoda. Na bolsa, para mim, Como pode reapresentar depois de 2 anos o projeto, porque você bota um prazo onde tem que ter sucesso. Quer dizer, nenhum futuro se garante. Em 6 meses ele tem que abrir uma empresa, em 10 meses ele tem que fazer um relatório parcial, dizendo se está indo bem, qual o time, qual... Não pode. A falir, ideia o risco é é nosso. da discussão anterior, é que a FAPERJ e os parceiros da FAPERJ tenham um portfólio de instrumentos adequados para várias fases da empresa, mas neste mesmo edital, não. Por exemplo, se a gente abrir Só de se for novo... outra empresa, não sei, pode ter uma situação particular, mas... Maurício, mas a gente pode abrir aquele edital do ano passado de inserção de mestres e doutores em empresas inovadoras, aí ele pode, já com a empresa rodando... Não, a bolsa é muito pouco, né? Para ele ser aprovado, ele tem que demonstrar a viabilidade da empresa. Dependendo da empresa, ele tem que demonstrar que ele tem um capital de 1 milhão, tem sócio, depende do caso, né? dando espaço para ele convencer um investidor a apostar nele. É uma ajuda. Não é para você apostar nisso. Não, isso não é suficiente. Para algumas empresas até é suficiente começar em aplicativos, etc. Mas a ideia é empresas que têm um potencial grande de crescimento. Aqueles 50 mil é para custeio e capital, tá, gente? Eu tenho umas dúvidas. Eu só queria falar um relato bem rapidinho. Eu estou muito feliz com esse... Muito feliz com esse edital da FAPERJ. Particularmente, eu sou oriundo de família pobre. Então, eu costumo brincar que a UFRJ é meu pai e a FAPERJ é minha mãe. Eu tive bolsa de iniciação científica na FAPERJ, tive bolsa de apoio técnico, fui bolsista de doutorado durante 4 anos. E, assim, se não existisse esses órgãos de fomento, provavelmente esse ciclo teria se repetido. Não, hoje eu sou bolsista de pós-doc, né? Mas sou formado pela FRJ, né? E hoje estou entrando no ecossistema de empreendedorismo. Então, eu acho esse relato importante. Também um relato bem rápido também sobre a estrutura da importância desse edital e da estrutura. 4.100, de fato, é pouco, mas, assim, como é que você vai abrir uma startup hoje? Você tem 1 ano que praticamente você joga dinheiro fora. Então, o que a gente chama de playbook manda? Você tem que economizar dinheiro, né, para você, na sua vida, gastar 40 a 60 horas semanais durante 1 ano que pode não dar certo. Então, assim, uma bolsa que vocês pagam de 4.100 para o cara poder ter 2 anos para poder arriscar o negócio é de um impacto gigantesco. Assim, é algo realmente diferente dentro do ecossistema, só para a gente ter um pouco do que eu conheço do mercado e do ecossistema de startups. Tá? Das perguntas em si, assim, na verdade, uma você já até tirou, que não estava muito claro no edital, se tinha que ter uma empresa constituída, já está muito claro, não precisa ter uma empresa constituída. A questão da carta, né, porque no edital tem uma parte que diz que tem que ter uma carta, né, da aceleradora, do espaço. A pergunta é que, se depois que eu enviar a carta, durante o processo, se eu posso mudar a aceleradora. Tá? Se necessariamente eu tenho que, depois que eu entro no projeto, eu tenho que fechar com a aceleradora. Eu posso mandar mais de uma carta, inclusive. Tá. Não, eu digo antes dos 20 mil, assim, do tipo... Entendi. É porque tem um espaço, porque como o edital fecha agora em março, né? 22 de março. Então, eu tenho uma possibilidade de pegar essa carta. Mas aí, de março até onde cai o edital, né, até o dia 6, né? Assim, tem processos que ainda podem acontecer de conversas, até de conhecer um pouco para onde eu vou, porque, apesar de conhecer o sistema, eu queria conhecer um pouco mais, né? Mentoria e tal.
Entendi. E aí, mas aí, só essa é a minha pergunta. Não preciso. Entendi. Mas aí essa carta que eu necessariamente, então eu posso trocar. Porque essa carta que eu envio para vocês, né, que é aquela cartazinha que está relacionada à aceleradora ou ao coworking, eu posso, então, depois que passar no edital, eu posso trocar? Ah, então tá, beleza. É a carta de intenção, é. Na verdade, nós estamos aprendendo também, né? Queria agradecer o seu depoimento e as suas perguntas também. E estamos aprendendo e vão surgir outras dúvidas. Originalmente, nós estávamos solicitando uma carta de aprovação num ambiente desses, numa incubadora. E aí fomos alertados de que o timing não ia casar, porque vamos ter casos de pessoas que dependem da aprovação do projeto para se candidatar formalmente numa incubadora que demora 2, 3, 4 meses, às vezes, para aprovar. Por isso surgiu essa carta de intenção. Mas essa exigência tem a ver também com aquela restrição legal da FAPERJ, que a FAPERJ não pode ter laboratórios próprios. Então, a gente também não pode ter incubadoras próprias, né? O programa Startup Rio é até uma exceção, é um programa da Secretaria, que é operado pela FAPERJ. Eu fiz um depoimento até longo no Conselho recentemente, antes do Shella fazer parte do Conselho, sobre isso. Então, a gente não queria que recaísse sobre nós, FAPERJ, essa obrigação de dar a mentoria, de dar a orientação das empresas. A gente quer que algum ambiente no Rio de Janeiro assuma esse papel e absorva, mas você pode trocar. Não, isso é só a questão da troca mesmo. Uma coisa que o Maurício mesmo falou, mas não está claro no edital, é se, em relação à propriedade intelectual e principalmente participação empresarial, se é equity free, né, que a gente chama, ou seja, se parece assim, eu sei que não é, porque eu conheço as instituições governamentais, geralmente não são equity free. O problema é que quando você lida com fundos de investimento, a galera não conhece, né? Então, às vezes, estar no edital, a FAPERJ não vai participar de nem nada relacionado à propriedade intelectual ou participação acionária dentro das startups. Isso muda na hora que você vai para um fundo de investimento. Provavelmente um período de 2 anos, certamente o investimento anjo deve cair nesse período, ou até mesmo maior. Então, assim, como a galera não conhece, e isso cai em due diligence, né? Ou seja, pode cair desse tipo de problema. E a questão porque vocês falam que não pode acumular com vínculo empregatício, né? Não pode ter vínculo. Mas, geralmente, o que acontece é que, nos investimentos, a gente tira uma parte do investimento para a Prolabore, dos C-Levels. Né? É ótimo, pô, imagina, o cara, eu chegar e falar, olha, eu já ganho 4.100 pela FAPERJ, mas pode ser, e tem alguns fundos que trabalham assim, que eles têm um mínimo. Tipo, cara, olha, 4.100, eu te pago 4, beleza, você está pagando 4.100, mas a gente acha que para você se dedicar 40 a 60 horas, eu acho que você teria que ganhar mais. E aí, o que eles fazem? Eles poderiam cobrir o custo, entendeu? Então, 4.100, agora você vai ganhar 6.000, e a gente pode... Não, eu queria saber se esse tipo de Prolabore é possível. Depende, eu estou entendendo bem a sua pergunta. Na FAPERJ tem o seguinte, o presidente, os diretores e mesmo os técnicos não conseguem responder a muitas perguntas, porque a gente precisa pedir bênção na auditoria e no jurídico, né? Essa sua pergunta, assim, analisada com profundidade, ela é um desses casos. Por questões tributárias, inclusive, os sócios de empresas, às vezes, optam por receber uma parte do lucro, né, na forma de Prolabore, para que o Fisco Federal não discuta se aquele dinheiro todo era salário, você devia estar pagando imposto de renda, etc. A priori, quer dizer, na hora que ele apresenta a proposta, ele não pode ter um vínculo empregatício. A sua pergunta, eu acho que vai além disso. Se depois do projeto aprovado, ele pode passar a receber um Prolabore da empresa. Essa que eu não sei responder agora. Ele pode receber lucros, né? Rendimentos. E o investidor pode encontrar uma maneira de complementar isso geralmente, na forma de assim, rendimentos. quando for para uma... Por exemplo, provavelmente pega um investimento anjo, vamos lá, 400, 450 mil.
É a primeira coisa que eles vão falar, cara, como é que vocês se sustentam? É. Porque eles não vão dar dinheiro para uma pessoa que não tem condições de sustentar. Aí eles vão analisar, cara, eu recebo 4.100 pela seu líder, você recebe eu recebo 4.100 pela FAPERJ. Fala, porra, que legal, é a primeira coisa que vão falar. Mas eles podem chegar à conclusão e falar assim, cara, 4.100 é pouco para você tocar isso, pela sua vida, entendeu? Então, de repente, eu preciso que você, com investimento, pague parte desses recursos. Então, isso pode criar até assim, parece bobagem, mas no final do dia pode criar até um atrito, né, do investimento. Não é bobagem, não. Vou pedir ao Marcelo para lembrar disso amanhã, porque tem perguntas difíceis como essa, que a resposta, no final, quando passa no jurídico, assim, se tiver previsto no edital, ok. Então, como a minha opção como diretor seria te responder sim, eu gostaria de poder te dizer, sim, você pode, claro que 4.100 é pouco, você pode tirar um salário da empresa quando ela tiver condições para isso. Vamos ver com o jurídico correr atrás dessa resposta, e, se for o caso, a gente ainda tem tempo de alterar o edital para explicitamente autorizar. Eu quero que ele vá, lógico. Eu não quero cortar a bolsa. A empresa começa a dar certo, talvez até os 4.100 não façam tanta falta, mas não quero cortar. Eu não sei se eu entendi muito bem. Esse recurso extra viria do Venture Capital? Tá. Uhum. Sim. Essa será a pergunta. Essa será a pergunta que faremos, porque havia uma outra possibilidade que ficou um pouco subentendido para mim, que seria usar os recursos da FAPERJ, aqueles 50 que seria investido no projeto, para tirar uma. Isso não seria possível. Uhum. Para investidores. Ótima pergunta. Tudo bem? Mais alguém? Acho que acabou. Eu perguntaria só o seguinte, existem em mente outros tipos de editais que vocês estão falando? Nós temos, sim. Né? Nós estamos com uma reunião do Conselho prevista para quarta-feira, dia 19 agora. Acabou de sair a convocação formal com a pauta da reunião. E é um assunto único, que é o orçamento, né? E nós estamos querendo dar aquele salto que eu mencionei no início, de passar a operar a diretoria de tecnologia, não só com um leque novo de produtos, mas com um volume também relevante, né? Então, nós vamos ter editais temáticos, nós vamos ter... já tem 2 aprovados pelo Conselho, que são ligados ao tema da energia e outra mobilidade urbana. Nós queremos experimentar alguma coisa ligada a missões, que é um conceito que tem sido utilizado em vários países, né, em vários países da Europa. Política de ciência, tecnologia e inovação orientada por missões. Então, definir uma missão, um prazo para atingir um determinado objetivo. A inspiração disso vem do projeto Apollo, ou do projeto Manhattan, né? Levar o homem à Lua em 10 anos. Né? Então, nós queremos experimentar alguma coisa nessa área e vamos propor também ao Conselho. As missões serão definidas pelo Conselho. E temos um edital de ações integradas para a inovação, acho que você estava na conversa anterior, voltada para ICTs, para oferecer um aporte de recursos por um prazo de 3 ou 4 anos, para que a ICT possa implementar a sua política de inovação. Então, a gente vai ter novidades
espero que bastante novidade esse ano. Só ia falar alguma coisa que é para vocês levarem em consideração um possível auxílio que as nossas instituições têm por parte do Ministério um programa de capacitação institucional, onde a instituição recebe um recurso e ela tem uma certa autonomia de definir projetos que vão ser importantes para isso. Hoje mantém a instituição funcionando e é fundamental para que elas... Seria interessante que houvesse um recurso semelhante que as instituições pudessem ter autonomia, mas para trabalho com empresas, onde você traria a empresa para ajudar você a resolver um problema, não um bolsista, mas uma empresa, uma demanda tecnológica, quem vai resolver isso aqui é essa empresa comigo, e a gente fomenta isso de alguma forma num recurso que viria das agências de fomento. Se for para gerar um produto, para gerar uma inovação, não para comprar um equipamento novo, é para comprar, é para desenvolver. Cabe dentro desse programa de ações integradas de inovação, uma política de inovação. A gente quer incentivar a cocriação, né? Trabalhos colaborativos. Eu acredito mais numa criação conjunta do que numa transferência de produto de prateleira de uma universidade para uma empresa. A universidade não é um supermercado, a empresa não vai chegar lá com um carrinho, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Isso não existe. Eu acho que as patentes elas servem mais, a meu ver, como um catálogo de competências daquela instituição do que uma prateleira de produtos disponíveis, né? Então, isso cabe dentro de uma política da instituição. Eu acho que agora é com você, Sheila, para fechar. Bom, obrigado a todos, hein? Bom, obrigado, Maurício, Marcelo e Ruth, né, pela excelente apresentação dos editais, desse esforço que vocês estão fazendo. A gente está sempre apto a também conversar com vocês sobre as ações que o NIT tem feito. Você conhece de perto, que você e a Mariana têm conversado em alguns momentos, que o NIT tem um esforço muito grande em fomentar o empreendedorismo e as ações empreendedoras. Como disse o Sheila, não é papel de uma instituição de ciência desenvolver empresa, mas é papel de desenvolver o ecossistema para que isso aconteça. Então, é isso que a gente tem feito e a FAPERJ está fazendo um papel de ajudar a gente nisso. Muito obrigado. Bom, gente, acho que é isso por hoje, né? Se Sheila quer falar alguma coisa nesse final. Obrigado, pessoal.